E é isso aí, estamos começando mais uma gravação nossa aqui no podcast Sal e Luz. Hoje nós estamos aqui para falar de um tema, mas antes de eu falar desse tema, eu quero deixar primeiramente um enorme... Ih, garrei. Tô vendo. Vou voltar. Volta. Que tal a gente deixar essa bagunça aqui? Deixa. Não. Deixa ou não deixa, pessoal? Depois a gente passa no meio, No Quem Somos? no bastidores, isso aí. Mais bastidores. Estamos começando mais um programa Sal e Luz. É isso aí, hoje estamos na nossa mesa, a mesa tá cheia, tá recheada, muita Glória a alegria. Hoje o bate-papo vai prometer, mas antes de eu te falar qual é o tema, eu quero mandar um abraço pro seu Geraldo da Casa Olímpica aqui em Petrópolis. Um grande abraço para essa loja que nos patrocina com muito carinho. E se você quer comprar algo para sua casa de ferramenta, procure o seu Geraldo lá na avenida, como a gente costuma falar, na avenida, na Casa Olímpica. É uma bênção. E vamos lá, o tema de hoje é um pouco polêmico, como eu acabei de ficar sabendo aqui agora. Para mim, não achei, mas é polêmico e quero que você diga aí também se você acha esse tema polêmico, profecia ou adivinhação, o que tem acontecido nos dias de hoje? Tem tido muita profecia ou tem tido muita adivinhação? E é o que nós vamos estar falando aqui no nosso bate-papo. É isso aí, pessoal. Se você está assistindo a gente pela TV, a gente precisa que você vá lá nas redes sociais que você usa e nos acompanhe lá. Se já está no YouTube, se inscreva. Vocês não estão se inscrevendo? Se inscreva. A gente precisa de você inscrito aqui no YouTube, ok? Hoje nós estamos com a Daphne aqui, né? Nossa convidada especial, missionária Daphne, não é isso? Isso. Seja bem-vinda aqui ao podcast Sal e Luz. É uma alegria imensa e uma honra imensa falar do ato profético. Eu tenho certeza que vai ser uma benção. Aleluia. Consegui destrinchar aí. Hoje em dia, e não só hoje, né? A gente sabe que existe uma bagunça acontecendo em muitas igrejas e fora da igreja também, né? A gente para pensar, isso está acontecendo porque muitas pessoas acabam querendo aparecer e aí fica querendo adivinhar alguma coisa, né? Usa a palavra de Deus, muitas das vezes, para poder lançar uma profecia, e às vezes é algo do coração, é algo que vai trazer status para ela, sabe? E aí eu tenho visto muito isso. Como você tem visto essa situação para a gente começar já quente? Na realidade, os dons espirituais hoje têm sido comercializados. As pessoas hoje, elas têm os dons dela, mas elas se vendem por qualquer coisa. A venda, o dinheiro, faz com que o nível abaixe. E a gente sabe que cada um foi chamado para uma coisa. Só que cada dom tem uma renúncia muito grande. Primeiro que as pessoas não querem pagar um preço, elas querem que as pessoas paguem um preço por elas, né? Essa é a realidade. E além de querer que elas paguem um preço por elas, elas começam a inventar coisas que na verdade nunca foi Deus que falou. Nunca foi Deus que falou nada, nunca foi Deus que deu nada. Mas para ela se dar muito bem, por ela se manter em mídia, televisão, perto de pessoas, porque as pessoas querem ouvir o que elas querem. Se você dá uma cajadada, mandar elas se consertarem, hoje em dia você não serve, você não presta, você não vale nada. Mas se você começar a profetizar o que elas querem, o que está no coração delas, elas te amam, te abraçam. Então, assim, os nossos dons hoje em dia, dentro da igreja, tem sido muito comercializado. As pessoas vão pelo que, quanto que tu tem para me dar? Quanto que tu tem para investir? Me fala aí, qual é o preço? O preço que você tem vai ser o preço que eu vou profetizar dentro da tua igreja. E aí, o que tu quer que eu profetize? O que tu quer que tu fale? Qual é o dízimo de fulano de tal? Vou profetizar para fulano. Porque se eu profetizo para fulano, fulano tem alguma coisa para me dar. O que fulano tem para me dar? Me dá uma oferta? Me dá um salto alto? O que fulano tem? Me dá um cabelo para me colocar? Uma roupa, uma vestimenta? O que eles têm? Começou quente demais. Começou, olha... Eu não tava pensando nisso não, mas foi longe. Já bagunçar e te deixar preso aí, então já começa aí. Se já tá gostando, logo aí nos primeiros minutos, já deixa seu like pra gente. Daphne, mas o que é profecia à luz da palavra? Pra gente também trazer esse esclarecimento. As pessoas precisam entender para não cair em profetadas.
Em Provérbios, a Bíblia vai dizer que sem profecia o povo se corrompe. E a gente entende que a profecia é sem Bíblia. Ela é uma profecia vazia. A nossa mente, nosso entendimento é muito claro em responder isso para nós. Só que nem todo mundo foi chamado para ser profeta. Nem todo mundo foi chamado para ser mestre. Nem todo mundo foi chamado para ser levita. Então a profecia ela não traz confusão. A profecia ela traz esclarecimento e ela traz clareza daquilo que Deus quer falar com a sua igreja. O que o Senhor vem trazer? Consolo. Ele vem trazer exortação. O que ele vem trazer para dentro da casa? Ele não vem trazer confusão. Mesmo que doa a profecia, eu estou entendendo que o meu posicionamento está errado e eu preciso mudar. Mesmo que o Senhor venha trazer um consolo para dentro da minha alma, seja um luto, da forma que o Senhor quer usar alguém, seu canal, né, para a vida de alguém, não pode gerar confusão na mente das pessoas. As pessoas podem não aceitar, mas confusão não vai ter. E uma coisa muito interessante, você comentou que nem todo mundo é chamado para ser profeta. Hoje em dia, muita gente está usando o púlpito como palco, ou essa coisa de, eu se intitulando profeta por conta própria. Muitas pessoas. Hoje em dia, parece que todo mundo é profeta. E sabe qual é o problema? É que os altares, hoje em dia, as pessoas falam assim, você é o próprio profeta da tua vida. Não, não é assim. As pessoas têm que falar assim, profetiza na sua vida. Entendeu? Olha a diferença. Eu profetizo na minha vida. Então, eu profetizo na minha vida que tá dando errado agora, mas amanhã vai dar certo. Agora, eu do altar olhar e falar assim, vocês são todos profetas dentro da casa. Aí então, é heresia, né? Isso. Então, direto do altar, as pessoas estão ouvindo e falando, opa, então eu sou profeta. Mas paga o preço? Ora na madrugada? Jejua? Sobe monte? Dá mais monte, tudo bem. Tem gente que não gosta de subir monte, fecha a porta do teu quarto e ora. Sabe por quê? Porque oração, as pessoas hoje em dia começam a dizer, você não precisa orar muito. Você pode fazer uma oração de 5 minutos sem objetivo. Só que nós aprendemos lá atrás que a oração é uma conversa e a oração traz comunhão e aliança. Então, se eu não sei dialogar com Deus, escutar, ouvir Deus, como é que eu vou falar uma coisa para alguém? Eu não tenho intimidade. Se eu não consigo passar horas orando, buscando, intercedendo por vidas, intercedendo por almas, porque o profético é um peso muito grande. Eu sei que o pastor tem um peso grande, os levitas, porque os levitas são muito atacados, né? São muito atacados, você vê que há muitas guerras no meio de ministérios de louvor, mas o profético carrega uma responsabilidade, que ele precisa ouvir. E se ele precisa ouvir, ele precisa ter uma aliança. E a aliança não se constrói em 5 minutos. Uhum. Daphne, você falando sobre isso, em 1 Coríntios, Paulo vai falar sobre os dons. E aí ele fala, cara, procure o dom de profecia, porque ele vai corrigir, ele vai exortar, ele vai ensinar. Não é nesse sentido que as pessoas estão pregando, falando que elas precisam profetizar? Aí você falou em Coríntios que Paulo vai dizer. Aí ele vai falar assim, buscai com excelência, né? E com zelo. Ele está dizendo assim, busca com zelo. Porque o que você for buscar, você precisa carregar com decência. A intenção que ele está trazendo sobre buscar, sobre ter, é que você precisa saber daquilo que tu carrega. Vai exortar, como a gente falou, vai consolar também. Só que o peso daquilo que o Senhor está te entregando, você não profetiza na hora que você quer. Você profetiza quando Deus manda. Deus fala todo dia, sim, mas tem dia que Deus também não quer falar. Nós podemos orar aqui e Deus se manifestar com grande poder, grande glória e querer falar algo contigo. Mas eu posso também orar e Deus não querer falar nada com você. Por quê? Processo. Nós precisamos entender o processo que nós estamos vivendo. Processo de silêncio. Silêncio é silêncio, é nada. Já viu como Deus fala, eu vou fechar a porta? Tu acha que Deus tem pena de tu? Não, vou fechar a porta dela, não, tadinha. Deus fala, vou fechar a porta, meu irmão, vou fechar a porta, pronto, acabou. Tu vai ficar com a porta fechada, tu vai andar com sapatilha furada, tua calça vai estar rasgada, tu vai remendar a calça. É isso aí. Fulano vai te emprestar alguma coisa, aí tu fala, não tenho brinco pra me usar, então eu vou te emprestar, depois tu tem que devolver o brinco. Por quê? É processo. Então nós não profetizamos porque nós queremos, nós profetizamos porque o Espírito nos impulsiona a falar aquilo que Deus manda. Aí as pessoas começam a fazer o quê? Elas inventam as coisas.
Elas dizem o que não existe. Tô vendo nada. Eu fui criado numa igreja onde tinha muito isso, muita profecia, muita visão. Deus me deu uma visão aqui. E realmente o negócio, naquela época, eu considerava mais sério. Pessoas tinham mais temor. Vamos falar de temor? Vamos falar de temor? Porque hoje em dia, parece que as pessoas perderam o temor, né? Você vê pessoas, profetizando como se Deus tivesse falado, como se Deus estivesse usando. Não tem temor, nenhum tem medo, não. Deus é amor, Deus vai entender. Negativo. E aí, por outro lado, a gente tem pessoas que buscam respostas e vão atrás dessas pessoas de referência. Só que nós temos a palavra de Deus para poder buscar as respostas, nós temos a nossa vida, nossa intimidade com Deus para também buscar. O que você acha dessas pessoas que ficam atrás de profetas? Vamos começar a falar do começo que tu falou, sobre temor, né? O temor, eu acho que ele anda muito com caráter. Boa. Né? Eu tenho que ter temor porque eu sei quem é Deus. A minha reverência em saber quem é o Senhor, né? O meu Criador. Que hoje em dia, qualquer outro tipo de religião trata a religião delas muito bem e são zelosas por aquilo. E hoje em dia o Evangelho, eles brincam com a palavra de Deus. Eles fazem meme. Eles pegam um louvor e trocam pra fazer piada. Eu não acho isso legal, entendeu? Tem pessoas que acham muito maneiro. Aí tem gente que fala assim, não é porque é engraçado que não seja pecado. Aonde o evangelho tem que ser engraçado. Porque se a Bíblia tá dizendo, né? Que a porta é estreita. A porta é estreita. E nós vamos entrar no céu por luta e por guerra, não vai ser com muita facilidade dessa forma. Então as pessoas não estão mais temorosas e elas não têm mais caráter de cristão. Elas colocam uma vestimenta de cristão, colocam uma Bíblia debaixo do braço. Elas hoje querem like, curtida no Instagram. Hoje as pessoas são direcionadas por quantas pessoas seguem elas, entendeu? Porque hoje em dia, estourou um vídeo no Instagram, você é a melhor pessoa do mundo. Você é pregador, você é cantor, você é profeta, mas não tem a integridade de carregar a presença de Deus com decência. Aí eu fico impressionado com pessoas que batem palma pra isso. Muito engraçada lá. Nossa, é muito maneiro. Por quê? Porque o evangelho fica mais leve. Me fala onde o evangelho precisa ser leve pra alguém. Aonde que tem que ser leve? Aí Jesus vai olhar e vai falar assim, eu não vim para trazer paz, não, eu vim trazer espada no meio do povo. Eu vim trazer espada, eu vim trazer posicionamento, eu vim trazer arrependimento. Eu vim mostrar para vocês que vocês não podem fazer o que vocês querem. Vocês não podem se vestir da forma que você quer. Eu não tô falando de calça e vestido, não. Eu tô falando de vestimenta que hoje em dia as pessoas estão com pecado de lascívia dentro da igreja e estão achando que é normal. É normal vestir uma roupinha apertadinha. É normal colocar um decotezinho, o peito tá aparecendo. Eu vou falar. É normal fazer isso acontecer, a calça super apertada, um pastor lá tá com a calça super apertada. O que é o quê? O que é? Cara, é um circo? A gente vê muito isso. Né? O que tá acontecendo? Então você vê que não tem temor, mas também não tem caráter. Não tem caráter. Aí sabe qual é o problema? Aí as pessoas são muito direcionadas por um líder. Aí o líder tá fazendo de qualquer jeito, todo mundo vai fazer de qualquer jeito. Tanto é que tem pessoas que não conseguem ficar em igrejas posicionadas. Por quê? Porque requer posicionamento também. Não vou ficar em igreja não, porque lá não me deixa fazer, porque eu quero escutar uma música secular, e música secular é normal, eu quero beber e tá tudo bem beber, fumar um cigarrinho não tem nada a ver, eu vou fazer do jeito que eu quero. Então as pessoas procuram algo que estejam adaptadas a elas e se esquecem do temor e do caráter de Cristo. Mas aí tá vivendo na carne, libertação zero. Libertação zero. Aí a gente vai um monte de culto. Que as pessoas falam muito bem. Pregam muito bem. Nossa. Que você senta e elas já sabem te emocionar. Tu chega lá, tu chora. Entendeu? Mas cadê o poder de Deus? Cadê cura? Sabe? Cadê aquela palavra profética? Assim diz o Senhor. Vi eu lá na tua casa, te visitei, tá ó. Você tá entendendo? Cadê aquele negócio que você coloca a mão em obra de macumbaria e cai por terra? Cadê aquele negócio que demônio se manifesta e bate em retirada? Aqui na minha igreja não. A gente, se demônio se manifestar, a gente joga alguém pro cantinho e fala, fica quietinha, tá? Em nome de Jesus sai.
Mas isso aí é manifestação do poder de Deus. Aí as pessoas olham e falam assim, fica envergonhando porque gente de fora tá vindo. Tem que ver que a realidade existe. Tem que mandar o mundo espiritual. Isso porque as pessoas estão indo para ver poder de Deus. Tá? Aí as pessoas são muito coach, são muito relax. Palavra liberta, claro que liberta, gente. Mas é a palavra praticada com o poder de Deus. A graça não são. Senão não vai funcionar. Vai virar o que? Letra? Um livro normal, que a gente pratica, só lê, aí passa para as outras pessoas, mas também não praticamos ela, porque as pessoas são muito boas para falar e muito ruim para exercer. E isso aí, desculpa que eu ia falar, mas isso aí então tá entrando naquilo que se diz que o diabo hoje não precisa fazer muito esforço para nada. Não tá precisando fazer esforço, né? A igreja tá dando... A igreja não tá fazendo o papel dela? Tá muito difícil. Aí as pessoas vão escutar nosso podcast e falam, não, a igreja, ela tá normal e ela tá muito boa. Não pode falar assim na nossa igreja. Não é sobre... Gente, Cristo, ele é o mesmo, ele promete e cumpre. Nós estamos aqui falando sobre pessoas que querem trazer o mundo e colocar dentro da igreja, né? Pessoas que querem trazer as mesmas coisas que estão fora e implantar dentro da igreja. Aí o diabo não precisa se movimentar muito. Claro que ele faz o papel dele. Mas os cristãos hoje em dia estão dando tanta brecha no mundo espiritual que não precisa gente de fora vir para tentar implantar uma discórdia, porque os próprios dentro da casa estão gladiando um contra o outro. Mulher. Porque se você se levanta para fazer alguma coisa, não pode você não vou com a tua cara. Mas não sabe de onde você veio. Não sabe como Deus fez na tua vida. Não sabe como Deus te libertou, te salvou, te curou. Mas quer te criticar agora, dentro do tempo de agora. E aí a gente vai falar, a gente vai falar de panelinha dentro da igreja, que mais que tem panelinha, que ó, aquele grupo ali só fala. Você já viu dentro da igreja os irmãos passar e desconhecidos, não falar com ninguém, fala só com escolher 2 ou 3 para conversar, para falar? É muito, não é? As pessoas passam, né? E elas querem ter um grupo fechado, uma mesa fechada. E se você não estiver dentro dessa mesa, dentro dessa estratégia deles, você não pode sentar na mesa. Você tem que ser igual a eles, né? Ou se igualar ou se comparar. Então, se você não estiver dentro dessa mesa, se você, fulano não serve muito não, né? Olha quem é fulano. Eles vão te excluir. Eles te excluem. Aí, a nossa mente tem que ser uma mente sã, de entender que eu tô aqui por causa de Cristo. Né? Eu tô aqui porque Deus me colocou aqui, eu tenho uma obra para fazer aqui. E as pessoas não vão gostar de você mesmo, não. Não vão gostar. Você não gostou nem de Cristo, mas não vai gostar de você. Você que fala a verdade, você que vai dizer o que Deus manda, porque a gente é profeta de verdade, não tem vez. Mas os de mentira tem porta aberta em tudo quanto é lugar. Agora os de verdade mesmo, amigo, de verdade, que olha, assim diz o Senhor, manda Deus dizer assim, assim, assim. Fulano fala, não, na minha igreja não dá. Não dá porque tá muito pesado, né? Não dá porque só eu que posso bater, só eu que posso falar. Aqui dentro, só eu que falo. Na verdade, é excluído, né? A pessoa que se posiciona da forma certa, muitas vezes é excluído. Outra coisa, se você tem um posicionamento que não agrada a muita gente, você não tem muita atenção das pessoas, não fala com você. Dentro da igreja. Gente, pelo amor de Deus, o que tu acha disso, Márcio? Terrível, isso acontece demais. Agora, eu tenho uma pergunta para fazer para Daphne. Esse veio profético, e o profeta, ele quase nunca, ainda mais quando se trata de um profeta numa liderança, ele passa, um verdadeiro profeta não passa a mão. Você já teve algum desafio, tá? Não precisa dizer nome nem nada, de alguma liderança que se incomodou, porque você trouxe uma palavra de assim diz o Senhor, e é o Senhor mesmo, e estava expondo erro, convocando para um acerto, um ajuste. Como é que é a recepção dessa palavra profética que exorta, direciona, mas exige um posicionamento, a aceitação dessas pessoas? Você já teve algum desafio? Vários desafios. Porque as pessoas vão chamar, né? Às vezes as pessoas sabem que a Daphne é a profeta, mas quando as pessoas estão fora, viu? Vou lá no Instagram. Gostei da pregação. Vou chamar. Porque aí vem de surpresa. Entendeu? O brinde. O brinde chegou. As pessoas estão falando, é só uma palavra. Ela vai cantar. Vai ser muito legal. Quando chega pra ver, fala, de onde estava essa menina? Teve um dia que eu fui ministrar.
E no cartaz só tinha gente assim muito top do pentecostal, porque a gente sabe, né? E tem o pentecostal e tem a galera assim da adoração do worship, que são 2 níveis também, mas no pentecostal os caras estavam muito alto. Eu tava no cartaz, pequenininha. E eu fui ministrar, eu acho que era o 3º ou 4º dia para ministrar. Aí eles me deram um tema. Eles me deram um tema em Apocalipse. Nossa. Aí eu fui acompanhar os outros pregadores também, acompanhei alguns, e eu vi que alguns dos pregadores escolheram alguma carta para pregar. Aí eu falei assim, eu também vou escolher uma carta. Vou escolher a igreja de Tiatira, né? Tenho contra ti porque tolera essa falsa profetisa no meio do povo. Boa. Nossa, Deus, hein? Uau! Aí eles escolhem um tema, aí você quer ministrar em cima do tema, mas por você não ter nome, porque você precisa ter nome e ser muito bem conhecida para que você fale, para que as pessoas, sabe, te dêem um aval. Não, tá, é isso. Mas se você não tiver nome, for muito simples, ninguém te conhece, e você se levantar para profetizar, isso aí é fogo de palha. Aí eu fui começar a ministrar sobre a igreja de Tiatira. Comecei a ministrar, o pastor saiu do altar. Gente, que pra mim, porque dali foi filme de terror. Porque quando a gente às vezes vai ministrar, Sério, leva gente? alguém. Eu não levei ninguém. Tu foi sem intercessor? Fui sem intercessão. Foi só eu e meu Uber. Sentei lá. Aí, quando eu comecei a ministrar, o pastor saiu do altar e ficou lá na porta. Naquele dia tinha umas 700 pessoas já na igreja. Aí as irmãs do círculo de oração tudinho começaram a falar assim, querendo dizer que eu estava totalmente errada. Nossa. Daquilo que eu estava falando, daquilo que eu estava dizendo. Aí, para melhorar o negócio, para finalizar, coloca a mão numa das intercessões do círculo de oração, que é endemoniado e começa a gritar. Sangue. Aí o pastor olha e fala assim, levanta ela do chão, porque aqui a gente não gosta de emocionalismo, não. Como é que a irmã do círculo de oração vai querer cair endemoniada para ser envergonhada? Como? Aí chega uma surpresa. Surpresa. Aí teve uma reunião para falar de mim, no final da festividade ainda. De onde tiraram essa menina? E pra melhorar o negócio. Acabei de finalizar, demônio manifestando lá, Jesus trabalhando, Jesus quer te trabalhar, almas se rendendo aos pés de Jesus. Ele falou assim, irmã, eu não sei de onde você veio, não sei quem você é, se você é casado, se você tem filho, não sei de nada da sua vida. Mas vem cá, eu quero orar, ajoelha aqui, eu quero orar pela tua vida, que a tua mente não tá boa. Misericórdia. Acontece muito. Aquele dia, eu quase saí chorando, eu não queria nem jantar, mas eu falei, Senhor, eu vou jantar. Eu vou, porque eu já passei a humilhação toda, e eu vou ficar aqui até o final. Por aí a gente vê, olha só, o nível que tá a liderança de igrejas. Porque essa liderança aí, que acha que, não, tá errada, essa fulana tá errada, ela não é conhecida. Pelo amor de Deus, quando é que pra você ser usada por Deus precisa ser conhecido? Mas as pessoas estão querendo ouvir Deus, só escutam Deus e só aceitam quando Deus diz aquilo que elas aquilo que a agradam. pessoa quer. E essa questão de denunciar Jezabel nos altares está terrível, porque eles não querem que denunciem. Né? E a gente tem passado vai espantar o membro, vai espantar o membro. Só que aí o profeta, a gente vai perder aquela pessoa de referência. Ele vem trazer a verdade. E quando ele se levanta para falar, aí a liderança, ela fica confusa ou com medo, né? Porque às vezes o pessoal fica com medo de ser exposto. E aquela questão do ego mesmo, ou de querer um profeta na casa, mas só para o profeta profetizar aquilo que convém. Isso. Né? Mas aí virou um programa de TV, virou um teatro. Um teatro. Porque profecia não é falar coisa boa. Não, a profecia até pode, porque ela vai consolar, edificar e exortar. Né? Ela vai ter essa função. Existem profecias maravilhosas? Existem. E vindas do Senhor. Só que acho que toda pessoa que recebe uma palavra profética, um servo de Deus, ele tem um discernimento que é caminhar debaixo da unção e daquilo que recebeu. E ele vai se submeter à palavra que recebeu. Né? Isso aí. Como é que você consegue... você discerne, né? Mas quando as pessoas que estão nos assistindo, por exemplo, como é que diferencia entre o espírito e aquilo que é alma, né? Como é que a gente consegue identificar isso? Tanto do profeta, tá? Que está profetizando sobre o espírito mesmo, e aquele que está almático, conhece a necessidade de alguém ali. Como é que essa pessoa consegue identificar isso? Se é de Deus ou se não é. Como é que isso funciona? Primeiro que não tem como jorrar 2 tipos de água numa mesma fonte.
Então, assim, uma salgada, uma doce, né? Uhum. Os dois não tem como jorrar de uma mesma fonte. Só pra gente começar. Uhum. Só que é só tendo discernimento de espírito. Não tem como eu saber se alguém é profeta ou não é, se eu não tiver discernimento. Se eu não tenho discernimento, eu sou enganada. Aí tem gente que fala, não, eu consigo visualizar. Eu estou vendo. Se não for Deus falar, revelar, mostrar, eu não vou conseguir identificar. Não consigo. Por quê? Tem um espírito de adivinhação. Uhum. Aí as pessoas só falam do falso profeta, mas se esquecem que os espíritos de adivinhação estão dentro das nossas igrejas. E o espírito de adivinhação acerta coisas. Porque o que o diabo veio para fazer? Ele veio para trazer confusão dentro do ambiente. Uhum. Então, se ele está utilizando alguém, ele não vai falar uma mentira. Ele sabe do teu passado, ele sabe do teu presente e vai chutar o teu futuro. É isso aí. Então, assim, se ele está contando o teu passado, tu fala, é verdade. Aí se ele fala do teu presente que está acontecendo agora, que ele já está sabendo o que está acontecendo, tu vai falar assim, não é de Deus. Aí ele chutou o teu futuro, então vai acontecer. Aí a pessoa se apega. Se apega. É. Porque o espírito de adivinhação não vem falando mentira. Tu não vê antigamente que as pessoas, uma brecha, as pessoas manifestavam, o diabo vinha através das pessoas e falavam o teu pecado. Uhum. Que os pastores antigamente deixavam, hoje não deixam mais. É. Mas, né, antigamente era assim, né, o pessoal mais antigo. E o diabo não falava mentira. Ele falava a verdade. Ó, você tá pecando isso, você tá pecando aquilo, você tá desse jeito, você tá dessa forma. O espírito de adivinhação, ele não veio pra falar assim, eu vim mentir, é mentira. Não, ele veio pra acertar o passado, ele veio pra falar do presente e veio pra jogar o futuro. Sugestionar o teu futuro. Só que aí você já tá todo desesperado porque precisa ouvir alguma coisa, tá pensando que é horóscopo, bola de cristal, vai vir alguém aqui, vai falar da minha vida e tem que lançar uma profecia, sendo que eu tô todo errado. Às vezes a profecia também pode ser de Deus, mas a tua falta, né, de estar no Senhor, de viver em Deus, faz com que você não viva as promessas do Senhor. Isso. Muito bom. Daphne, olha só. Tem igrejas, o dom de línguas a pessoa como é que fala fala? Assim mesmo, né? Se auto-intitula. Não, o dom de língua, a pessoa... edificação própria. Beleza. Tem igrejas que segura isso, tipo assim, não pode ficar falando em línguas aqui alto, não. Aqui o esquema é outro. Isso não inibe a pessoa ser usada por Deus, a pessoa sabe que naquele ambiente, naquela igreja, não pode se soltar ou dar lugar ao Espírito Santo? Vamos lá. A itinerância, ela nos ensina que tem vários tipos de igreja que pregam a palavra de Deus, Jesus que morreu, ao terceiro dia ressuscitou, mas ela tem as suas doutrinas. Uhum. Então, assim, vamos lá, eu uso calça, mas eu fui chamado para pegar numa bleia. Então, se eu sei que na bleia usa saia, por que eu vou usar calça? Aí eu gosto de calça, e eu sei que a Batista pode usar uma calça, poxa, hoje eu vou usar uma calça. Eu sei que uma igreja, às vezes, o chip pode usar um boné. Tem algum pecado boné? Não. Mas a igreja permite. E tá tudo bem, porque são doutrinas. Então, tem lugares que eles acreditam nas línguas, né? Aquele negócio. Só que aí a Bíblia vai falar assim, vocês falam em língua para sua própria edificação, mas cada um profetiza um a um, para que não traga confusão dentro do templo. Aí os pentecostais já tem aquilo, né? E outro também, mas já é costume deles. Entendeu? Tá dentro do ambiente dele. Errada, né? A gente vai ficar tocando uma coisa que já é o ambiente deles, é a forma deles se movimentar e tá tudo bem ali. Mas talvez eu vou chegar numa igreja apostólica, que eles acreditam também no dom da profecia, que a minha igreja é apostólica, ela não é pentecostal, apostólica, e tu vai se manifestar muito alto, o pastor falar, gente, senta. Então eu preciso saber o ambiente que eu piso e da forma que eu vou chegar. Boa. Então eu preciso respeitar, não adianta. Eu preciso respeitar os ambientes que eu chego. Eu preciso respeitar a batista, eu preciso respeitar a pentecostal, a neopentecostal e a tradicional. Não quer dizer que eles não acreditam, mas eles têm uma doutrina deles, o uso e costume deles. Então eu aprendo
a respeitar o ambiente que eu tô. Sem eles dizer pra mim o que eu tenho que pregar. Então, o que vai pregar? Não, isso aqui não vai pregar na igreja, não. Então, eu não posso pregar isso que ninguém está indo embora. Mas sobre isso, eles crendo, né, sobre o poder de Deus, eles sabem que é uma coisa real, a gente respeita, né? Deixa eu dar uma referência rapidinho aqui. A 2 Pedro 1:21. Porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirado pelo Espírito Santo. Aí que tá. Tem muitas pessoas que falam a profecia não inspirado pelo Espírito Santo, mas pelo que ele estudou, sabe, o coach, ou então o conhecimento da palavra. E tem pessoas que usam a palavra para profetizar na vida do outro, e não pelo Espírito. Porque a pessoa pelo Espírito, esse que eu te digo. Deus está me mostrando algo aqui, uma revelação, é diferente. Agora eu vou falar para você, eu creio que Deus vai mudar a sua vida, Deus vai mudar essa história, mas você precisa se posicionar. Então, assim, eu estou lançando uma profecia bíblica para a sua vida, porque a palavra diz, mas precisa de quê? De um posicionamento da pessoa. Eu acredito que eu não vou viver uma profecia, algo que Deus tem para minha vida, se eu não tomar um posicionamento. Concorda? Sim. Vamos abrir aqui um parênteses aqui. Deus usa pessoas em pecado? Usa. Entendeu? A gente veio trazer o ato profético, a gente não vai falar assim, Deus só usa gente santa. Não. Deus usa uma mula. Deus usa pessoas em pecado também. Só que Deus vai olhar pra você e vai falar assim, ó. Vai olhar pra pessoa e falar assim, ó, eu tô te usando, tá? Por quê? Porque eu te prometi. Mas conserte isso aí. Ó, conserte isso aí porque esse negócio não tá bom. Conserta a vida porque o negócio não tá bom. Então, assim, tem coisas também que vêm de Deus e pessoas também estão erradas. A nossa mente também não vai ser só bitolada que Deus vai utilizar a pessoa muito santo. Não, porque não é. Porque Deus foi em compromisso com a palavra dele. E a palavra dele não volta vazia. Então, se o Senhor falar assim, olha, Marta, estou eu te entregando um dom, confiando em você. Marta pode estar totalmente errada. É um exemplo. Marta pode estar totalmente errada. Mas o dom já foi entregue, já foi depositado. Isso é tão interessante, que eu vou te cortar, que eu via isso na igreja, eu na minha adolescência eu não entendia. Eu falei, Deus, eu sei que aquela pessoa faz isso, faz aquilo, que é da minha família. E por que ela é usada assim? Em entregar profecia de visão, eu vi algo assim, e Deus te confirmava realmente era aquilo. Ó, quando você saiu de casa, você falou isso, Deus está me mostrando aqui que Deus vai pá. Eu falei, mas eu vejo a pessoa fazendo coisas erradas. Às vezes a gente quer julgar por causa do pecado e do erro dos outros, mas Deus realmente usa da forma que você falou, por misericórdia e pela palavra dele. E foi entregue, né? Agora, existe um peso aí, né, irmã? Sim. Existe um peso. Agora, Deus te entregou algo, ele vai cobrar. Sim. Isso. Eu só queria... A gente deve julgar a profecia e não o profeta, isso, né? E toda palavra profética, ela testifica, pelo menos em quem está buscando, Deus já testificou, ela é só uma testificação daquilo que você já sabe. Porque você tem vida de comunhão e intimidade com Deus. E quem está buscando sabe o que busca. Quem está buscando a vontade do Senhor para a sua vida. Então Deus tem a liberdade de vir direcionar. E essa pessoa. E aqueles que não estão buscando, estão indo atrás de profetas para buscar uma revelaçãozinha. É aí que eu quero entrar. Porque aí cai até nesses problemas de espírito de adivinhação. Porque a pessoa só corre lá vou anunciar. Gente, convida a Daphne para tua igreja, gente. Pode convidar. Profeta, conheço. Né? O que tem de gente que... Quando eu já te chamei, gente me perguntando, mas tudo querendo atrás da profeta Daphne. Não era do prazer da unção de estar ali naquele ambiente profético, mas querendo uma palavra profética, querendo a bola de cristal, e o profeta não tem nada a ver com isso. O profeta está lá trabalhando, exercendo o ministério, exercendo aquilo para qual ele foi chamado, mas existe uma penca de pessoas que estão emocionalmente doentes e precisam desesperadamente que a Daphne fale alguma coisa. Eles estão em busca de sede. Mas como é que resolve isso? Porque quando essa pessoa vai atrás só do profeta, dá para resolver ou não dá para resolver? Assim, nós precisamos buscar pessoas que têm de Deus. Sim. Vamos lá, para a gente começar. Ninguém vai atrás de outra pessoa que não tem
né, não vou dizer o poder, mas que não tem uma estratégia para resolver ou trazer uma solução para o problema daquela pessoa. E a gente entende muito bem. Porque quando nós estamos passando por um problema, a gente já pediu um gabinete para um pastor, né? Porque ele vai conseguir nos direcionar por aquilo que a gente está vivendo, e a luz da palavra, a luz do Espírito do Senhor vai trazer uma direção para a vida dele. E a gente entende que o profeta também é assim. Só que hoje em dia as pessoas estão idolatrando. Idolatrando a profecia. Então elas ficam à mercê a ouvir qualquer tipo de coisa. Porque se elas estão procurando algo, elas ficam à mercê a ouvir qualquer tipo de coisa. E vou falar uma coisa para você entender. É muito chato. É muito ruim. Porque às vezes as pessoas não estão preocupadas com vamos lá, eu vou dar um exemplo. Com a Daphne, estou preocupado com a profeta. Eu preciso ter, entendeu? Alguma coisa. Teve um dia que eu fui ministrar numa igreja e o pessoal começou a me mandar mensagem depois. 3 pessoas, não foi o pessoal, mas 3 pessoas me mandaram mensagem. Os meus amigos perguntaram assim pra mim, o que aconteceu contigo? Aí eu, por quê? Porque fulano falou que foi na igreja dele e você não profetizou, só pregou a palavra. Mas, rapaz, como é que pode? Olha só, imagina as pessoas, Daphne, que tá indo, olha só, pastor Cláudio Duarte, oi pastor Cláudio Duarte, Deus abençoe sua vida, foi, nada contra o senhor, mas foi numa igreja, num evento, foi convidado para um evento na igreja, a igreja, ó, toda a igreja que convidou o pastor Cláudio Duarte, tá lotada, encheu de gente. Eu te garanto uma coisa, se o pastor Cláudio Duarte, na pregação dele, no sermão dele, não fizer ninguém rir, todo mundo vai sair frustrado. Isso é um absurdo, gente. Tá entendendo onde eu quero chegar? É o que você tá falando, a questão da profecia. Não, a mulher profetiza. Então ela vai profetizar alguma coisa, eu vou pegar. Gente, a gente tem que ir com o coração aberto para o que Deus vai usar aquela pessoa para falar. Talvez Deus naquele dia não vai te usar naquela situação, mas de outra situação. Ou às vezes você vai estar indo atrás, tipo assim, é uma linha muito fina entre você ir por causa da pessoa, né? Ah, vou ir porque ela vai trazer alguma coisa pra mim. Eu tô colocando a expectativa não em Deus. Eu tô colocando a expectativa nela. E tem a outra linha, o outro lado, que é, pô, eu vou ir porque eu sei que essa pessoa é muito usada por Deus e pode ser que Deus use ela pra me entregar algo. É isso aí. Que ainda tem essa questão. Isso. Porque, igual ela deu o exemplo, quando a gente faz um gabinete, a gente está em busca de algo. Porque às vezes a gente está tão desesperado, como muitas pessoas ficam, nós ficamos. Precisando de um norte, né? E precisa de um norte. E se a gente não tiver debaixo de um norte que vem de Deus, a gente vai estar debaixo de norte que vem de um monte de gente. Então, o porquê não estar no lugar onde tem pessoas que são realmente usadas por Deus para estar falando aquilo ali, mas não criando expectativa no que ela vai trazer, e sim no que Deus pode estar fazendo através dela. É isso aí. Tá. É para falar sobre isso? Não. Não, mas eu só ia fazer uma pergunta dentro disso aí, porque é interessante. Essas pessoas que estão acostumadas a ir atrás do profeta, né? Duas questões, Daphne. Você é profeta, e a profeta é reconhecida aqui na cidade. A gente atesta e sabe disso. Ok. Você fala, nós estamos falando sobre, cheguei num lugar, num congresso, num altar, e de repente, aquele dia eu só preguei, né? Como é que isso funciona dentro de você? A cobrança desse povo, dessas pessoas, como é que você lida com isso, com pessoas que têm essa visão? E o que falar, como direcionar essas pessoas que estão indo atrás do profeta, porque realmente precisam de uma direção, mas a vida cristã não pode ser só baseada em resultados vindos de uma palavra profética, né? Eu preciso me mover. Como é que a gente ensina isso para as pessoas? Eu ia falar sobre isso agora. Atualmente você tem que ser uma mente muito boa, você tem que saber muito bem quem você é em Deus. Porque as pessoas vão te cobrar algo. E elas vão te cobrar mesmo. Elas vão te pressionar para que você faça algo. O que eles fazem? Você está tendo culto e você dá vazão ao Espírito, você se movimenta ao Espírito e ali Deus já te usando. No final, elas fazem uma fila de oração. Nossa. Imensa. Eu chamo de fila do SUS. Você quer a fila do SUS? Porque é uma fila imensa. Então, o que elas estão fazendo? Elas estão te forçando para que você tenha alguma coisa para entregar. Você tem que ter a mente muito boa para saber quem você é em Deus, que Deus não está com vontade de falar. Entendeu? E botar a mão, porque a gente não pode negar a oração, né? Aí tem alguém pedindo assim, amém. Senhor, vai lá, abençoa. E as pessoas ficam assim pra tua cara.
É mesmo? O que ele falou? Aí tu fala Misericórdia. assim, amém, irmã. O que ele falou? Amém, irmã. Amém, irmã. Próximo, nome de Jesus. Aham. Né? E as pessoas ficam, ai, eu pensei que seria outra coisa, mas foi isso. Então, atualmente, tem que estar muito bom. Tem que saber quem você é em Deus e fazer aquilo que Deus te manda. Porque se você não souber, você se perde no meio do caminho. Aí tu Na fica assim, verdade, ó, as pessoas oscilando. não estão buscando ali a profecia, não estão buscando a adivinhação, né? Elas Então, querem ouvir. elas estão querendo É o tarô ouvir gospel. algo. É o tarô gospel. É por E aí aí. entra nos ritos, né? Olha só. Ainda vai entrar nos ritos. E uma coisa, isso pode forçar, por exemplo, nós estamos falando com Daphne, que tem discernimento, experiência no assunto, chamado ministerial para isso, e sabe o seu lugar. Agora, existem pessoas que são levantadas no meio do nada, que, aliás, foram intituladas como profetas, que diante de uma fila dessa, cai no pecado de inventar graça. Então, o negócio da adivinhação. Porque às vezes não é nem é um chamado ministerial para aquilo, e aí a gente acaba fazendo isso. Não acontece? Acontece muito. É uma coisa assim, que às vezes as meninas começam a rir muito, as meninas riem muito, e elas falam, cara, tu não é normal, não. O meu Instagram, se você for procurar, não tem foto assim com mãe, pai, irmão, algumas coisas assim. E às vezes, quando alguém vai me entregar alguma coisa, fala assim, eis que vejo que a tua casa virá de cabeça para baixo, você passa uma luta, se profetiza, você passa uma luta dentro do seu lar. Porque eu vou falar uma coisa com vocês, eu testo a gente também, eu também testo as pessoas. Falo assim, eu quero ver mesmo se fulano tem um ato profético mesmo. Porque as pessoas começam a pesquisar sobre a tua vida e ver, então sei o que eu vou fazer. Porque se ela não posta nada, eu deduzo que a família dela é virar de cabeça para baixo. Porque se fulano não tem uma coisa, eu deduzo tal coisa pra vida desse clã. Você pode ver no meu Instagram. Gente. E a maioria das pessoas sempre fala, você passa uma luta de nada. Meu pai e minha mãe não são cristãos. Né? Não são crentes, não são cristãos, nasci no meio de pagode, tudo são tipo de instrumento de percussão, eu toco. Bandeiro, tantã, rebolo, reco, a gente veio assim do samba, então tudo quanto é tipo, me dá um corinho de fogo que eu mando o pandeiro que tá dentro. Só pentecostal, gente. Top. Do fogo mesmo, não adianta. Se tivesse um pandeiro aqui, eu já ia cantar um corinho contigo. Cantar o corinho. Só que as pessoas vêm também no Instagram e Facebook, porque todo mundo coloca a vida toda aqui. Então é mais fácil pra alguém profetizar. É mais fácil pra alguém, né? Discernir o que é carnal e mandar pra cima de você. Gente, mas é muita falta de temor. Muita falta de temor. Pelo amor de Deus, sem temor nenhum. Nenhum. Eu queria te fazer uma pergunta. Qual o limite entre uma palavra profética e aquilo que vem de Deus e aquilo que vem da nossa emoção? Como discernir quando, assim, você liberou, eu tô buscando algo. Eu ouvi uma palavra, não veio como eis que eu te digo, mas dentro de uma mensagem, você costuma receber uma profecia ali. Porque toda palavra que é falada, que é ministrada, é uma palavra profética. E como entender que você está recebendo uma profecia de Deus ou quando você está apenas vivendo algo da sua emoção? Na verdade, a palavra já é profética, né? Então, se a gente senta dentro do ambiente para receber de Deus, o Senhor vai falar através do pregador, de quem está trazendo a mensagem da noite, do dia ou da tarde. O discernimento que você precisa ter em saber é sobre o que você está passando, sobre o momento, do tempo, do processo que você está passando e sobre o que a pessoa está liberando sobre o teu coração de cima do altar. Porque eu acho assim, que é impossível você chegar dentro de um ambiente espiritual e Deus liberar uma palavra e alguma coisa não seja para você. Possa não ser tudo, mas algo o Senhor vai falar contigo. Seja uma mudança, seja uma direção que você precisa, uma chave que precisa virar, seja na tua mente, espiritual, financeiro também, né? Porque Deus nos dá direcionamento financeiro das nossas vidas e você precisa estar atento àquilo que a mensagem está trazendo para você. Porque hoje em dia as pessoas escutam a mensagem e falam, só uma mensagem? Só pregou? Esse não texto tem de novo? Mais. As pessoas já vão pro culto como se fosse um mecanismo, batendo carteirinha.
tenho tantos anos de igreja, eu tenho 30 anos de igreja, eu abri igreja de fulano de tal, eu comecei a igreja com fulano de tal. Aí chega lá dentro, a mente está lá fora, o coração está totalmente lá fora, senta porque o pastor precisa ver que você você precisa ser o chaveirinho do pastor, da pastora, de alguém que está ali dentro, e a tua alma, teu espírito não estão lá. Eu acho que as pessoas, elas poderiam se refletir um pouquinho sobre se eu tô, o que eu tô fazendo como cristão. Aí você falou, tenho 20 anos de igreja, tenho 30 anos, beleza. Quantas vidas está ganhando para Jesus por ano? O que você está fazendo de diferente por ser cristão? Não, só tá comendo e vivendo, indo para a igreja e voltando para casa? Né? Acho que é uma boa reflexão. Eu acho que quando o cristão ele vive fora do propósito, ele só é mais um ali que está esquentando o banco. Né? Olha só, Mateus 7,15 vai dizer, cautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós com vestido como ovelha, como ovelha, mas interiormente são lobos devoradores. Hoje o que mais tem é esse Mateus 7,15. Pessoas que estão numa posição, às vezes, de destaque na igreja, uma liderança, e aí acaba se confundindo as coisas. Às vezes ela quer ser usada como aquele fulano de tal, mas se eu não tenho dom para ser usado daquele ali, eu vou fazer o que Deus tem para mim. Se Deus tem para mim é gravar podcast, amém. Entendeu? Eu não falo em línguas, isso não quer dizer que eu possa buscar em Deus os dons espirituais, como a palavra de Deus diz. Beleza, mas eu não posso desejar o que o outro tem, filha. Deus deu para ele. Eu tenho que buscar o que Deus tem para mim. E aí isso é interessante, né? Tem pessoas que têm inveja dentro do ministério, porque fulano fala em língua, porque fulano é isso e é aquilo. Pede a Deus, papai que deu para ela. Tu falou algo muito interessante. Porque tem pessoas que ainda não são batizadas pelo Espírito, batizadas em línguas. Não quer dizer que não tem o Espírito. Receberam o dom de línguas, né? É um dom. Aí as pessoas falam, porque esse fulano não fala em línguas é porque não tem Deus. Porque não é batizado com o Espírito Santo de Deus. Mas se o caráter é mudado, a integridade da pessoa é reta diante do Senhor, como é que a pessoa não tem o Espírito Santo de Deus? Ele falou algo assim surpreendente, né? Porque tem pessoas que às vezes não pregam bem, tem pessoas que às vezes não cantam bem, mas é um bom apacentador. Sim. É um bom obreiro. Arruma a igreja como ninguém arruma. Cuida da igreja, tem um zelo muito grande. Mas não tem aqueles dons que sejam específicos para que as pessoas vejam, seja visível. Mas na hora de cuidar das coisas de Deus, tem zelo. Zelo. E a gente precisa zelar. Aí é que tá. A gente está em busca de status. É de status que está em busca. E eu tenho falado aqui desde o começo, o Jeff está comigo desde 2023 que a gente começou o podcast Sal e Luz. Né, Jeff? Eu sempre falo. A gente está em busca de quê? De pregar a palavra, de fazer um propósito aqui espiritual. Então, quem está em busca de status, ela acaba fazendo com as próprias forças, da carne. Eu vou fazer da carne, não vou fazer conduzido pelo Espírito Santo. Porque eu conduzido pelo Espírito Santo, eu vou ser usado para alcançar algo que Deus tem para minha vida. Que quer que eu faça. Mas a pessoa que vai lá no Instagram, como você falou, faz vídeo proporcional só para viralizar. O Jefferson sabe muito bem, a Marta. Eu faço os cortes aqui, pessoal, da nossa gravação. Eu não sou profissional, mas eu tenho buscado melhorar isso, mas não é para viralizar. A nossa oração é, Deus, leve essa palavra para quem precisa ouvir. Leve essa mensagem para quem precisa ouvir. Eu não estou preocupado se vai ter 100 mil visualizações, 1 milhão. Estou nem aí. Se Deus quer que essa palavra vai para uma só pessoa, amém, é isso. Já foi feito. Você concorda? Concordo plenamente. As pessoas estão em busca de fama. Elas querem, elas precisam ter fama, ser reconhecida em alguns lugares. E se elas não forem reconhecidas, elas ficam muito mal-humoradas. Tô falando de gente que às vezes são amigos meus, que vão chegar, tem uma vigília, tem um culto, tem uma festividade, um congresso, alguma coisa, eles chegam dentro do ambiente, se eles não forem chamados para sentar no altar, tô indo embora agora. Por quê? Porque não me honraram. Elas estão em busca de fama. Elas querem ser reconhecidas. Quem é você? Essa daí eu sou a pastora Marta. Mas eu não perguntei. Eu não perguntei teu cargo, eu perguntei qual é o seu nome. Quem é você? Sou doutora fulano de tal. Eu não perguntei tua profissão, eu quero saber quem é você. Aí a fama sobe a cabeça, as pessoas vão se perdendo, porque assim, nós entendemos que o obreiro é digno.
do seu salário, entendeu? E a gente está chamando pessoas de outros lugares. Vamos dizer, eu estou chamando alguém lá da Bahia. Eu estou chamando alguém de São Paulo. Então, eu preciso tratar o profeta bem. Eu vou pagar a viagem aérea. Desde quando sai de casa, pego um Uber, o que ele vai comer na rua, vou colocar dentro do hotel. E eu vou ofertar a vida dele com honra. Eu vou ofertar a vida dele com honra. Né? E decência. Tem gente que chama fulano de tal. Às vezes a pessoa tá precisando pagar uma conta, tá precisando de uma cesta básica, tá precisando de um alimento dentro da casa. Aí fulano olha pra tua cara e fala assim, toma aqui 20 reais. Tu veio lá de não sei onde, toma. Vai embora pra casa. Deus te abençoe. Fiz muito. Entendeu? Então as pessoas acham que assim, fulano vai pregar, vai de quê? Vai de vassoura. Aí volta a pé, correndo. Entendeu? Tudo tem um custo, tudo tem um gasto. E por causa disso, por causa de algumas situações que algumas pessoas ficam passando, elas querem estar no topo, elas precisam estar visível de tudo aquilo que ela passou atrás. Porque as pessoas não sabem honrar. Porque fulano não sabe tratar com decência, porque fulano não sabe prestigiar, e honra que eu tô falando não é colocar a pessoa lá em cima, não. Mas tratar, né? Pelo menos a pessoa direita, você veio de longe, o que você precisa? Você comer alguma coisa? Eu tô na minha casa, se eu chamo alguém pra minha casa pra tomar café, chamar vocês pra fazer comer, vou querer saber o que Marta quer comer. Quero saber o que vocês querem, porque eu quero tratar vocês bem. Então, por essa falta, às vezes, de tratamento, às vezes, de algumas pessoas, as pessoas precisam estar lá em cima, olha, eu preciso ter fama, porque se eu não tiver fama, fulano não vai me tratar bem. Se eu não tiver fama, fulano não vai me dar um café. Fulano vai mandar eu voltar pra casa correndo. Tu vem de quê? Vai, volta de novo. Entendeu? É bom que emagrece. É muito gordinho. Tá repreendido. Tá, em nome de Jesus, tá podendo o sangue de Jesus. A gente tem que aprender a dar honra a quem tem honra, né? E quem reconhece a honra que recebe, devolve ela pra Deus. Isso é normal. Não pega pra si. Não pega pra si. Sabe de quem pertence, né? A glória e a honra. Isso é muito, muito... Agora, uma coisa interessante que ela falou, às vezes, também que eu acho interessante, esse desejo que muitas pessoas até têm, e gente boa que a gente até conhece, de querer estar sentado lá na frente para que a igreja veja, né? É estranho, faz questão. Então... As duas extremidades, elas são perigosas. Tem pessoas que querem estar lá para aparecer, e tem aquelas que se esconde. Deus quer usar, mas ela se esconde. Tenho vergonha. Cara, isso aí, acho que, se eu não me engano, eu posso estar falando besteira, mas acho que é bíblico, cara. Deus, acho que fala, né? Véi, se você chegar em algum lugar, não senta lá na frente, não. Porque aquele lugar pode ser de alguém, e você tem que passar a vergonha de ter que sair dali. Então, sabe o que é melhor? Senta lá atrás. Porque quando você tá lá atrás, a pessoa olha e fala assim, não, tem um lugar separado aqui pra você. Já te trouxe pra frente, você já te honrou. Essa visão é interessante, porque assim, eu particularmente eu não gosto, né, de sentar de frente. Quando a gente vai ministrar ou pregar em algum lugar, sempre alguém reserva, né? Até sento lá na frente, mas eu ainda me incomodo de sentar naquelas cadeirinhas, como se fosse... E eu sinto amigas que doida precisa sentar nas cadeirinhas. Isso aí, precisa sentar nas cadeiras. Qual é a diferença de precisar? Você pode ter um lugar de honra, mas você não há necessidade de precisar sentar lá. Se você não sentar lá, você vai sair do culto, da reunião, mais chateado. Não pode. Aqui, ó, Lucas 14:7. Pelo contrário, quando alguém convidá-lo, vá sentar no último lugar, para que quando vier aquele que o convidou, diga a você, amigo, venha, senta no lugar. Interessante, né? Como é que foi para você esse início? Como é que foi para você esse início de Deus te chamar para esse ministério que você tem hoje? Foi assim, confuso ou você teve uma clareza? Eu tive clareza do que o Senhor sempre me deu. Porque eu sempre fui muito intensa. Uhum. A minha intensidade da forma que eu dava lugar pro diabo, né? Eu dei pra Deus também, a intensidade. Então, assim, eu pelo menos né? Eu tenho clareza quando Deus fala comigo. E quando Deus também não tá falando nada, eu consigo já ter essa clareza em Deus. Então, assim, não vou falar que foi fácil. A chamada,
Deus se movimentar. E eu me lembro que eu fui batizada com o Espírito Santo, assim, batizada, se falando em língua, né, os dons, recebemos dons com 1 mês de igreja. E eu já comecei a profetizar com 3 meses. Então, assim, Deus já começou a me usar, muito nova, mas eu tenho discernimento de busca. Eu descia no joelho, era meia-noite. Subia do joelho, era 5 horas da manhã. Eu comia a Bíblia, eu acordava 7 horas da manhã lendo Bíblia, parava de ler Bíblia às 5 horas da tarde. Porque Deus, ele faz assim, né? Quando ele quer tratar também, ele fecha as portas. Nossa, quem nunca viveu de porta fechada? Não, era desempregada e tinha que buscar Deus. Aí eu acordava 7 horas da manhã e lia a Bíblia até 5 horas da tarde. Dobrava os joelhos meia-noite, acabava de orar às 5 horas da manhã. E era uma coisa muito nítida. Aí a gente começa a pegar intimidade e começa a ter clareza do que o Senhor está falando. Aí você já consegue entender. Quando é Deus falando, quando é bobeira dos outros, quando é palhaçada de alguém, quando é espírito de adivinhação, quando é demônio, quando é carne, quando é espírito. Entendeu? Aí a única coisa que tu tem que ter é ousadia. Né? Pra falar assim, fulano, senta aí um pouquinho. Tá muito emocionado, dá uma sentadinha. Fica aqui. Senta aí. Eu quero perguntar um negócio sobre isso aqui. Isso é bom. Tá muito emocionado. A gente precisa ensinar. Muito bem. Às vezes você tá lá no culto e tem aquelas incircuncisas ou incircuncisos que estão só a fim de agitar o ambiente. Profeta que é profeta tem discernimento de espírito. E às vezes essa pessoa não tá endemoniada conversa nenhuma. Gente, isso acontece. Emoção. Vamos, ensina pro povo. Como é que tem esse discernimento? O que a gente pode fazer, com cuidado, né? Para poder parar, porque tem que ter a ousadia. Porque a gente reconhece, não existem pessoas que vão para a igreja, elas estão emocionadas ou já se acostumaram no final de culto. Gente, isso existe. Muito. Mas tem que ter o discernimento para poder saber o que é. Mas vem cá, o que a gente pode ensinar de prático, que não escandalize? Não escandalize. Para as pessoas sérias que querem acabar com essa gracinha. Vou falar algo assim. Às vezes eu falo que eu sou meio intolerante sobre isso. Porque eu dirijo agora 3 cultos de libertação. Segunda-feira eu dirijo no Taquara, e terça-feira no Inicia na Cidade, que é o meu culto, e quinta-feira agora eu tô dirigindo lá em Teresópolis. Então eu já começo o culto já falando. E eu tenho um culto lá em casa uma vez no mês. Se alguém tiver algo aqui da paz de Deus, entrega. Agora, se não tiver nada, fique quieto, cale a boca e vai embora pra casa. Se você não colocar ordem, as pessoas vão fazer do jeito que elas querem. E às vezes elas precisam temer para que elas não façam. Não façam. Entendeu? Fulano de tal vai me sentar. Aí fulano fala assim, para que não escandalizar. Sabe o que é escandalizar? Escandalizar é ser beberrão. Escandalizar é prostituição. Escandalizar é comprar e não pagar. Escandalizar é adulterar. Escandalizar é dar em cima da mulher dos outros, dar em cima do homem dos outros. Aí quando a gente quer colocar a ordem dentro da igreja, escandalizar. Vai perto dos outros e fala, fulano, senta um pouquinho que você tá bem emocionadinho. Por que vai escandalizar? Gente, me explica por que vai escandalizar. Aí quando é pecado, não, é normal. Foi grossa, não me ama. Manda sentar. Porque aí, quando você pedir pra alguém sentar, fulano vai, vou fazer isso não, hein? Porque se eu fizer, vai acontecer a mesma coisa que aconteceu com o ciclano. Antigamente os cultos eram assim. Os outros começaram a fazer gracinha. Fulano de tal, senta um pouquinho, para. Não é demônio não, para, por favor, senta. Aí hoje em dia não. Fala nada não, deixa ela assim mesmo, porque se a gente falar, ela vai sair da igreja. Vai sair da igreja. Vão te chamar de barraqueira, tu é barraqueira, cristã barraqueira, né? Mas que escândalo é esse? Escândalo que vai estar mostrando a verdade? Que escândalo é esse? Aí, hoje em dia, sabe o que as pessoas fazem? Fulano pecou. Não conta nada não. Fica quietinho, sabe por quê? Porque fulano não pode morrer espiritualmente. Mas fulano não pode sentar para aprender, para ser ensinado, ser tratado, para depois se levantar para falar alguma coisa. Aí tem uma amiga minha que a gente foi conversar, um pastor fulano de tal tava dando em cima dela. Eu falei assim, mostra pra esposa dele. Claro. Vocês acham errado isso? Mas de jeito nenhum. Era o mais acertado a ser feito. Não era certo. Não, o outro pastor falou que não pode, senão vai acabar com o casamento do fulano. Você não tá vendo que já tá destruído? Você não tá vendo, você não tá vendo que o fulano tá sendo levado de boa, que tá sendo traído e precisa ser colocado às vezes a clareza. Eu não tô falando, conta pra todo mundo, não. Tô falando assim, mostra pra esposa dele. Olha o que tá acontecendo. Caraca. Pra consertar o erro. Ela tá sendo omissa se não fizer isso. Isso, eu não tô falando acobertando o pecado. Acobertando o pecado. Mas a questão que ela disse, às vezes a liderança não quer proteger ou achar que vai estragar
Mas se chegou a esse nível, já deu ruim, né? Gente, que é pra nós. Já deu ruim. Se eu tô de frente a um ministério, uma igreja, e tô em pecado, e alguém sabe, eu tô colocando em risco todo mundo que tá ali. Sim, você tá falando. Eu dirigindo aqui, o povo todo na carne, sabe, errado. Então, assim, a gente tem que ser esses olhos, sim, que vai estar trazendo a verdade, a luz Conserta, da palavra né? de Deus. Sabe? Isso aí vai muito Somando. daquilo que a gente estava falando no início, né? É sobre a presença de Deus, cara. Você A presença ter de Deus, né? a reverência, Temor, né? o temor. Você Temor. tá caçando a palavra na minha memória. O temor à presença de Deus. Eu tive essa experiência quando eu comecei a ministrar a palavra. Era moleque, 12 a 14 anos no máximo, quando eu comecei a pregar. Ia pregar no domingo. No sábado eu caí de tapa com a minha irmã em casa. Verdade. Ia pregar sobre o quê? Sobre perdão ainda. E fui pro altar, tranquilo. Não pedi perdão, não se reconciliei, não tive esse discernimento. E fui lá em cima, escutei o Espírito Santo sussurrar no meu ouvido. Eu podia te derrubar por terra, mas eu preciso usar tua boca hoje. Hoje eu preciso. Cara, eu desci dali, eu falei assim, eu nunca mais subo no altar se eu não tiver com a minha vida certa. E demorei para poder voltar a ministrar em célula, porque eu tive esse temor, esse medo tão grande, que eu olhava e falava assim, não, cara, ontem eu pensei uma besteira, eu não tô bem para ministrar. Eu acho assim que a pessoa deve, nenhum de nós está livre de ser tentado, livre de nada, de pecado nenhum, ninguém, mas ninguém mesmo. E a gente precisa ter misericórdia, compaixão das pessoas que às vezes estão erradas. Agora é claro que se o Espírito Santo ele te mostra que a casa não vai bem, que alguma coisa não está legal, e se você realmente traga à prática qualquer coisa que é indevida, cabe a nós com temor cuidar do altar, né? Porque pelo amor de Deus, né? Aí acho que minhas pernas tremem, né? Ter cara de pau, não. Isso é verdade. Acho que a cara da gente, mas tem a ver com caráter. Vai né? com caráter. Com o caráter da vai gente. Entrar no caráter. Porque se da você, gente. você sabe que pecou, você fez o que devia fazer. Cara, não sei, acho que não dá. Pra você subir ali. Agora é aquilo que Daphne falou, Deus usa. Porque não tem a ver com o profeta em si, não tem a ver com o pregador em si, mas é com a palavra de Deus e com o compromisso que ele tem com a sua palavra e quem está indo assistir aquela mensagem, né? Naquele momento. Gente, é muita coisa. É muita coisa. E assim, gente, muita coisa que a gente está falando aqui e que a gente vê aí nas igrejas fora, tá faltando amor, gente. Na verdade, tá faltando amor. Porque assim, a gente sabe que a pessoa que ama, eu esqueci aqui a referência que eu tava, que fala sobre nada seremos se a gente não amar. Aí você tá vendo pessoas, nós temos irmãos dentro da igreja que tá julgando, que a gente tem irmãos dentro da igreja que tá te julgando, que tá te olhando feio. Cadê o amor nisso? Eu sei que a gente acaba às vezes tendo alguns descontentamentos com algumas pessoas, mas isso não tem que permanecer. Onde é que isso tem que permanecer? Alguém não gostou de algo que eu falei, ou então interpretou mal. Pô, Luiz é grosso, eu vi como o Luiz tratou fulano de tal, e a pessoa guarda aquilo ali começa a crescer dentro do coração dela, ela não fala mais comigo, entendeu? Gente, onde está o amor nisso? Às vezes quem está errando não está notando que está errando. A pessoa que está se sentindo ofendida ou magoada, que chega, fulano, queria conversar contigo. Se a pessoa te escutar, amém. Diz a palavra, né? Ainda leva o irmão depois. Mas tem que consertar, né, irmandade? Tem que consertar. As pessoas têm mania de guardar a coisa e ficar ali, remoendo. Legal que essa passagem que está falando aí, ele fala, né? Depois vai com o irmão, depois leva para a igreja. Em terceiro e se não resolver, trata como ímpio. Olha só, olha que ponto, né? Mais importante. Agora, Daphne, vamos lá, uma pergunta. Já teve algum momento... Algo aqui rapidinho. Sim. Só o que ele falou. Ele falou sobre amor e misericórdia. Lembrando, gente, nós estamos falando do ato profético de alguém que já está em outro patamar espiritual. Porque a gente consegue entender que a igreja embaixo
ela precisa ser tratada curada. Então a gente também entende que as pessoas estão vindo totalmente erradas para que elas venham ser curadas. Isso aí que a gente está falando sobre pecado, sobre coisas aqui, a gente não está falando que fulano tem que ser santarrão. Não. Nós estamos explicando que pessoas que se comprometeram aqui um azeite dessa cabeça, entendeu? Ninguém falou assim, ó, você tem que ser pastor. O que você vai fazer? Não, eu aceitei a ser. Então, se eu aceitei a ser aquilo que Deus me chamou, eu tenho que ter compromisso. Eu tenho que pagar Porque o tu falou preço. assim, amor e misericórdia. Entendeu? Então, às vezes, as pessoas estão pecando, elas não estão conseguindo sair do erro, e a gente tem que ter misericórdia pela vida das pessoas também. Né? A gente fala, fulano divorciou, mas a gente não sabe também o que fulano está passando, não sabe do histórico o que está acontecendo, então a gente quer ficar tocando na ferida dos outros, O que nós estamos falando é de pessoas que já estão em outro tipo de patamar espiritual, e elas aceitaram a chamada delas, elas sabem daquilo que elas carregam, e elas precisam levar uma vida em retidão, porque é um peso, uma medida. Tudo que é dado é cobrado. Isso aí. E não adianta missionária Marta achar que a vida dela é uma vida comum, que ela pode ser uma vida de membro. Gente, não tem isso, eu sou comum. Não tem. Tá? Você tem um cargo eclesiástico, você dá uma aula de escola bíblica dominical, você tá mexendo em som, você não é uma pessoa normal, igual tá sentado lá. As pessoas vão te olhar e elas querem que você seja referência para a vida delas. Um exemplo. É isso que é o peso, a medida, o que é dado, é cobrado, porque tua vida já não é mais normal. Você já não se comporta de qualquer jeito. Você não faz qualquer tipo de brincadeira. Entendeu? Às vezes você tá dentro de alguns ambientes com seus amigos, você vai brincar, que dentro de alguns lugares você vai ter que, se manter. Tá sendo de cara virada? Tá fingindo que é uma coisa ou outra? Não, mas o teu comportamento precisa ser diferente. Olha que interessante, a questão do peso. Saber o que você carrega. O que Deus te entregou na mão para fazer. Tem que fazer com zelo, irmã. Tem que fazer com zelo. Se fizer de qualquer jeito, vai dar ruim. Né? Aquilo que a gente está fazendo para Deus, no mundo espiritual, a gente tem que buscar sempre fazer o melhor. Sempre se preparar e fazer o melhor. Se fizer de qualquer jeito, vai deixar brecha. Aí o inimigo vai entrar. E vai fazer uma bagunça. Ele entra com tudo. E vai envergonhar. Sim, entendeu? fazer escândalo. Né, Jefferson? Né? Agora eu queria fazer uma pergunta. Você já teve que segurar, guardar uma palavra profética, uma palavra para alguém, você teve que você viu, o Senhor te mostrou, a pessoa realmente precisa, ela está ansiosa pela resposta de Deus, mas o Espírito Santo te mostrou tudo, mas você ainda não pode falar ou não pôde falar? Várias vezes. Como lidar com essa ansiedade da pessoa que está precisando? Um exemplo assim bem simples vamos lá, profecia de morte. Jesus. Entendeu? Nossa. Profecia de morte. Tu vai orar pela vida de alguém e tu falar assim, vai morrer. Aí você também não pode falar que vai viver. Porque se você falar que vai viver, tá mentindo. fulano tá mentindo, aí pior. Fulano morre e a culpa cai em cima de você. Entendeu? Aí você tem que saber se Deus está liberando para que você fale, para que a pessoa tenha psicológico. Mas se Deus quer mostrar o poder dele e falar assim, eu estou me manifestando e eu sei do que vai ser da sua vida. Porque tem momentos que o Senhor quer que você fale. E tem momentos que o Senhor vai falar assim, fulano não tem psicológico para ouvir isso agora. Aí você tem que ter esse tipo de discernimento. Eu falo ou não falo? Tem que ter um psicológico muito bom pra manter o semblante, né? Amigo meu, esses dias, Não entregar de qualquer jeito, cara. Não, eu falo eu falo até a questão do teu semblante. Você, igual você tá dando um exemplo, você tá orando ali por mim, Deus te revelou, vai acontecer isso aqui na tua vida, não é coisa boa. Mas Deus fala assim, mas ele não tá preparado pra ouvir. Mas e você tem que manter. Deus mostrou por algum motivo. E você tem que manter ali aquele semblante de. É horrível. Tá tudo bem, tranquilo. Possa ser que Deus está te mostrando para que você interceda pelaquela vida. Por aquela pessoa. Já aconteceu isso com você? Já tá dentro da tua casa. Deus tá falando na vida de fulano de tal, mas Deus não tá mandando tu ligar. Deus tá mandando você orar pro fulano de tal. Boa. 2 semanas atrás, um amigo meu perdeu o pai dele. Aí ele falou assim, ora pro meu pai. O pai dele não tinha ido pro hospital ainda. Daqui a pouco ele vai ver o podcast, né? 2 semanas atrás. Aí a gente orou, eu falei assim, teu pai vai morrer. Falou? Falei com ele, teu pai vai morrer. Aí ele, E o pai dele não tinha ido pro hospital, não aconteceu nada. Aí deu 2 semanas, o pai dele foi pro hospital, deu uns 11 dias, o pai dele morreu. Ele deixa o. Entendeu? Então tem pessoas que Deus olha e fala assim, fala para que o meu poder se mostre. Para que ele saiba que eu estou ouvindo, para que ele saiba que eu estou vendo tudo. Porque quando você entrega uma palavra profética e acontece, aí a pessoa fala assim, caramba, Deus está me vendo.
Deus está me vendo. Deus sabe o que eu estou passando. O Senhor sabe o que eu preciso. Você começa a ter uma certeza. Porque tem pessoas incrédulas no nosso meio. Tem anos de igreja. Mas são incrédulas. O ato profético também é para gerar uma esperança dentro do teu coração. Gera esperança. Deus está me vendo. Deus falou comigo. Deus me ouviu. Fortalece a nossa fé. Muito. E o posicionamento também. Muito. Né? Isso é interessante, porque assim, a gente quando vê que tem essa resposta de Deus, você também está no caminho certo. Entendeu? Direciona a gente. Né? A resposta de Deus direciona a gente. Sendo para nós ruim ou bom. Não importa. O importante é que ele falou para mim, e com isso eu sei se eu estou errado ou eu estou certo. E Deus fala, gente. Deus a fala. coisa mais gostosa é saber que o Senhor não deixou de falar. Ele é o mesmo. A gente Ontem, aprendeu a hoje, escutar, sempre. né? Aí a questão são os nossos ouvidos espirituais, né? Como é que nós estamos escutando isso? A gente está quase acabando. Mas eu queria fazer uma pergunta para Daphne. Daphne, dá para voltar outra vez, não dá? Com certeza. Mulher, no finalzinho, então nós vamos... Olha só, antigamente, a gente via muita cura. Muita cura. Era normal. Né? E de pessoas, às vezes, questão de paralisia, questão de coisa séria, seríssima. Não que uma cura para outra situação não seja séria, mas porque hoje em dia, a gente quase não vê isso acontecendo. Onde é que está o erro? Uns dias atrás, ele também vai escutar isso, que é o pastor Ismael. Nós estávamos conversando muito sobre isso. Porque assim, eu não sou evangélica há muito tempo. Eu tenho 9 anos de evangelho. Né? Eu não sou evangélica de berço, não vim de berço evangélico. Tudo bem. Eu sou evangélica há pouco tempo. Então tem coisas que eu não vi. E tem coisas que pessoas, talvez vocês, viram, né, lá atrás, não sei, se manifestar. Mas a intenção da cura, de você delegar a cura, é daquilo que você é em secreto. Aí eu retorno a falar novamente sobre a forma que você busca. Não adianta você olhar para falar e falar assim, olha, eu vejo que você tem um dom da cura. Tá, eu tenho um dom da cura. É só exercer a cura? Seja curado em nome de Jesus. Pode ser que Deus esteja com vontade de fazer, porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Mas para ele te usar, para que você se movimente num ato de cura, você precisa ter em secreto. Boa. O quê? A unção apropriada para que você coloque a mão e o paralítico ande. Entendeu? Pessoas que têm síndrome de Down, retorne, paralisia, né, facial, volta, ossos começam a crescer, de braços pequenos que volta novamente pro corpo, né? Pessoas que tinham uma doença crônica que não tinha solução para a terra, aí o médico vai ver o laudo médico e vê que verdadeiramente o Senhor curou e fala, o que está acontecendo aqui? Câncer. Isso aí, ainda assim, é sobre o teu secreto. É sobre o secreto. Uma coisa ruim que eu falo, aí talvez pessoas vão me criticar. Jejum não é propósito. Tá? Não é propósito. Me mostra na Bíblia aonde está escrito que eu posso jejuar tirando açúcar. Não é jejum. Rede social. Eu vou fazer jejum da rede social. Do Instagram. Isso não é jejum. Aí a Bíblia vai dizer, tem demônios que só saem com jejum em oração. Aí eu tô dentro de um propósito tirando um doce, que já era pra tu tirar do teu corpo de tempo. Tá todo inflamado, muito entendeu? Bom. Tá desse tamanho assim, ó. Vou tirar o doce. Aí Jesus olha pra tu e fala assim, já era pra ter tirado. Muito tempo. Entendeu? Muito boa, muito boa. Porque o jejum não é isso. O jejum, nós aprendemos que jejum você abre meia-noite e você vai ficar, vamos lá, talvez até 9 horas, meio-dia, 3 horas da tarde, sem comer, sem beber? Nada. Eu vou numa consagração, só que o pastor Johnny já morreu. Ele pegou o microfone e falou assim, eu não sei, essa mesa de oração da consagração, pastor da igrejão, essa mesa de consagração de vocês, que fica numa bebeção de água. Uma bebeção de água a manhã toda. Vem pra consagração, fica, um copo de água, por favor, um copo de água. Isso aí não é jejum. Propósito de Instagram, porque eu vou ficar sem Instagram, porque eu vou ficar sem açúcar, porque eu vou comer alguma coisinha. Não é jejum. Aí as pessoas fazem muito isso, e se esquecem de jejuar. Aí tem demônios que estão na vida de pessoas que é hereditário. É demônio, entendeu? Gerações. De gerações, que às vezes a mão tá torta,
o corpo tá curvado, tem uma doença, o câncer passa porque é genético e só vai sair se você jejuar. Aí as pessoas falam assim, tem que fazer uma visita. Vou jejuar hoje, que a visita é hoje. Cadê a preparação? Não tem uma Mas, vida. ô Luiz, eu vou falar um negócio agora aqui. Não. Sério, hein? Sério pra você que tá escutando. Esse papo de jejum vai ficar no próximo programa. Vai, porque a gente Vai vai ficar, falar porque sobre a gente isso, vai falar sobre com isso. autoridade. Cara, que Abre o leque. A hora não permite, mas... não permite. Aí, Joy. Ai, Tem que parar. gente. E, filho, eu queria fazer a última pergunta, mas essa pergunta é direcionada. Que você deixasse para quem está nos assistindo uma mensagem em cima de tudo aquilo que a gente conversou sobre profecia, ouvir a voz de Deus, saber distinguir quando é Deus e quando vem só do homem, com o espírito de adivinhação. Quero que você deixe uma mensagem para o público em cima desse conteúdo. É pra lá, né, que eu olho? É isso. É pra cá. Você que me ouve, eu quero dizer que muitos são chamados, mas poucos escolhidos. E que você fique dentro dos escolhidos. Porque o que Deus quer fazer na tua vida, na tua chamada, na tua casa, no teu lar, na tua família, é muito grande. E eu quero que você se movimente através daquilo que o Senhor entregou, te posicionou a viver, sabe? E você que ainda não aceitou Jesus, que você venha reconhecer Cristo como o Senhor único Salvador da sua vida, que esse profético não venha somente se manifestar do lado de fora, mas que venha se manifestar do lado de dentro também sobre a tua vida, porque eu tenho a certeza que o Senhor tem propósito, tem promessa, tem coisas grandes para que você viva, e eu creio no poder de Deus. Eu preciso só orar, só um minuto, sobre você que está aí do outro lado da telinha. Feche seus olhos, porque eu quero liberar uma palavra profética sobre a tua vida, sobre a tua casa agora. Senhor, nós cremos no ato profético. Nós cremos nas palavras que são liberadas. Senhor. Nós sabemos que o Senhor é poderoso. Que essa pessoa, Jesus querido, que esteja ouvindo-nos, Senhor, seja no lar, na casa, arrumando a casa, no emprego, Senhor, com fone de ouvido, Pai. Seja dentro do trânsito, dentro do carro, que o Senhor, Deus querido, venha liberar bênçãos sem medidas, que venham ser quebrados agora, Senhor amado, todas as retaliações do mundo espiritual, e que venha haver arrependimento, que possamos obedecer, Senhor, obedecer à luz da Tua palavra, caminhar por ela, seguir por ela, correr por ela, porque eu profetizo que ainda dentro deste ano de 2025, nós vamos viver coisas sobrenaturais da Tua parte, que a Tua vontade venha ser sobre esta vida, sobre esta alma, Senhor, sobre o Teu reino e sobre este lugar, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Toma posse do milagre em nome de Jesus. Amém. Amém. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Comente aí embaixo o que Deus falou na sua vida através desse episódio. A gente quer saber e é bom a gente testemunhar, né? Então, fiquem com Deus e até a próxima. Até a próxima. Produção Rede Sal e Luz.